Olá pessoal, novamente, último videozinho de revisão aqui, um pouquinho de GA, tá? Geometria analítica, mas vamos pensar o que vem a ser o produto vetorial. Um dos estudos que a gente faz de estudo de produto vetorial são de vetores no R3 em R3, né? Então você tem um vetor no espaço, né? O vetor que vai indicar módulo, direção e sentido, que vai ser relacionado com outro vetor no próprio R3. Então, lá nas operações em álgebra linear e geometria analítica, a gente aprende a fazer algumas operações com vetores do R3 em R3. O que vai acontecer? O que eu estou comentando sobre produto vetorial? Que imagina que eu tenha um vetor em alguma direção, em algum sentido, vamos dizer esse vetor aqui, e eu tenha um outro vetor para cá. Você vai entender onde estou querendo chegar. Então aqui a gente tem, por exemplo, um vetor U, e aqui a gente tem um vetor V. Lá a gente aprende, na geometria, a gente aprende que é o seguinte, existe a possibilidade, se eu estou falando no R3, de ter um terceiro vetor que seja perpendicular, grave bem essa característica, ser perpendicular a esses dois vetores que estão no plano, ou esses dois vetores que estão no espaço. Né? Então, vamos pensar assim. Produto vetorial de dois vetores, vocês já viram como que calcula. Né? Então, a gente calcula um determinante aqui, seja esses dois vetores com coordenadas quaisquer. Né? Então, imagina que você tem um vetor U de coordenadas A, B, C, e você tenha um vetor V de D, E, F. Dois vetores que têm aqui as suas coordenadas, certo? Para saber o produto vetorial desses dois vetores, eu tenho que montar um determinante com quais coordenadas. Então, vamos escrever aqui que o vetor U, produto vetorial do vetor V, é dado pelo determinante de ordem 3 por 3, aonde a gente coloca aqui as coordenadas de U, vou até trocar isso aqui, para não ficar muita letra. Coordenadas de U, U1, U2 e U3. Coordenadas de V, V1, V2 e V3. A gente coloca essas coordenadas aqui, U2 e U3, do vetor V, V1, V2 e V3, e já que produto vetorial só calculo entre dois vetores, o determinante de ordem 3 por 3 precisaria de mais 3 coordenadas. Então, a gente diz que a gente coloca de uma forma genérica, né, que é a base canônica do R3. Então, seria um vetor na direção I, um vetor na direção J e um vetor na direção K. Certo? Através desse determinante, eu consigo determinar o meu produto vetorial de dois vetores, do R3 no R3. Uma propriedade de determinantes que existe, que a gente dá para calcular, a gente pode fazer o seguinte. Esse produto vetorial pode ser descrito, uma matriz eu tenho 3 por 3, eu posso diminuir a ordem dela para uma matriz de 2 por 2. Porque a matriz de ordem 3 por 3 eu tenho que utilizar vários métodos, um deles é a regra de Sarros. A gente repete as duas primeiras colunas, faz as diagonais principais menos as secundárias, né? E aí vai. Mas o método mais fácil de eu fazer seria o quê? Eu isolar a minha primeira coluna, que no caso aqui eu tenho
um versor, né, da base canônica do R3 na direção I, e ele vai ser determinado, se a gente fizer assim, pelo determinante na direção I de U2, U3, V2 e V3. Mais quem? O vetor na direção J, de U1, U3, determinante, né, de U1, U3, V1 e V3, mais na direção K, base canônica na direção K, tira para cá, U1, U2, V1, V2. O que eu vou conseguir achar aqui? Eu vou achar coordenadas de um vetor resultante, que é chamado de produto vetorial de dois vetores, na direção I, na direção J e na direção K. Qual propriedade que esse produto vetorial tem? Mais importante, a principal propriedade dela é que o produto vetorial de dois vetores fala que os vetores são perpendiculares. O produto vetorial vai ser perpendicular tanto ao vetor U quanto perpendicular ao vetor V. Certo? Gravem bem essa propriedade. Então, o produto vetorial é dado pela determinante de uma matriz 3x3, onde duas linhas são formadas pelas coordenadas daqueles vetores e a outra linha são as coordenadas, na verdade, são os versores unitários da base canônica do R3, na direção I, na direção J, na direção K. Ou posso colocar a direção X, direção Y, direção Z, tanto faz, tá? Essa é a principal propriedade. E um dos focos que a gente vai ver nas próximas semanas é o seguinte. Se eu calculo esse produto vetorial de dois vetores, vetor U e vetor V, o que acontece quando eu pego o módulo desse vetor? Não sei se vocês vão lembrar. O módulo de um produto vetorial é dado pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno do ângulo formado entre eles, entre esses dois vetores. E esse módulo, como que vai ficar representado o meu desenho? É como se a gente tivesse aqui, os dois vetores. Eles são perpendiculares ao R3, então imagina que você tenha no espaço, imagina, um vetor para cá, um vetor para cá, você vai ter um vetor que é perpendicular a esses dois, certo? Que é essa principal propriedade, né? O produto vetorial é perpendicular aos dois vetores. E ele é dado, quando eu calculo o tamanho dele, né? O módulo dele, o que a gente tem como representação? O módulo do produto vetorial vai resultar na área do paralelogramo formado por aqueles vetores U e V. Guardem bem isso, é isso que a gente vai precisar. Tá? Então, a área do paralelogramo determinado por U e V, vou até colocar aqui área, é dada por módulo de U vezes módulo de V, vezes o seno da coordenada, o seno do ângulo formado por esses dois vetores, certo? Tanto que só vai existir produto vetorial de R3 em R3. Como é que a gente vai construir um determinante matriz de ordem 3 se a gente não tem 3 linhas e 3 colunas?
né? Primeira linha, tudo bem, que são nas direções da base canônica do R3, e JK, X, Y, Z. Mas se eu tiver um vetor de R2 ou R1 para levar em R3, eu não vou conseguir montar esse meu determinante, tá? Então, vai pensar aqui nessa fórmula para calcular a área do paralelogramo, do produto vetorial de dois vetores, certo? Vamos ver um exemplo disso. Vou apagar isso aqui. O computador está acabando a bateria. Pronto, vamos pegar um valor numérico aqui, fica mais fácil. Então, vamos calcular o produto vetorial. Imagina um vetor U, por exemplo. A gente tem um vetor do R3. Deixa eu ver, 1, 3, 4. E vamos ver outro. 2, 7, menos 5. 2, 7 e menos 5. Montando aqui o meu determinante, eu tenho produto vetorial de UV, determinante de ordem 3, direção I, direção J, direção K, da base canônica, e aqui as coordenadas 1, 3, 4, 2, 7, menos 5. Vamos reduzir a ordem desse vetor, desse determinante, perdão. Então, na direção I eu tenho quem? Determinante de 3, 4, 7, menos 5. Mais na direção J, eu tenho quem? Os vetores 1, 4, 2 e menos 5. Nossa senhora, tá? Hoje tá difícil. Gato miando aqui. Mais o vetor na direção K, o determinante de quem sobrou, né? Coluna 1 e 2. 1, 3, 2 e 7. Tudo bem? Deixa eu ver um negócio aqui. Como é que eu calculo o determinante de ordem 2? Diagonal principal menos diagonal secundária. C sobre B. Certinho? Então vamos lá. Como que vai ficar aqui? 3 vezes menos 5 dá menos 15. Menos 7 vezes 4. Menos 28. Isso na direção I. Na direção J, a gente tem 1 vezes menos 5 dá menos 5. 2 vezes menos a diagonal secundária, 2 vezes 4, 8. Menos 8. Mais na direção K, a gente tem aqui 1 vezes 7, 7. Menos a diagonal secundária, que é 6. Isso daqui vai dar na direção I menos 15, 33, 43. Na direção J, menos 13. E na direção K, 1. Deixa eu ver aqui para baixo. Se aqui a gente vai ter menos 43, que vai multiplicar por I, então a gente vai ter menos 43I
menos 43. E para o J, a gente tem menos 13, que vai multiplicar o próprio J, né? Então, aqui vai dar, na tela, J menos 13, na direção J. Na direção K, 1K. Ou simplesmente K. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Gente, aqui, ó. Espera aí. Achei aqui. Na hora que eu vou fazer a redução, aqui é menos, tá? Certo para mim aí. Então, menos a direção J mais K. Então, aqui vai ficar menos também. Menos J, aí menos e menos vai dar mais 13J. Tudo bem? Então, eu tenho aqui esse resultado. Eu posso dizer, então, que seria o vetor, né, o produto vetorial aqui, menos 43. 13 na direção K. Esse seria o vetor do produto vetorial, aliás, produto vetorial, né, dos dois vetores. Certinho, gente? Para eu calcular a área do paralelogramo, basta que eu tenha quem? Multiplicar o vetor U pelo V vezes o módulo do vetor V, módulo do vetor U, vezes o seno daquele ângulo formado por eles, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Agora são 15 para meia-noite. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Se eu esquecer, vocês me avisam que aí amanhã eu gravo o que faltar. Eu acho que é só isso, tá bom? Então, um abraço, bom descanso. Não sei que hora você vai ver isso aqui, mas eu vou descansar também. Tchau, viu? Até a próxima.